O narcisista espiritual, ele é assim, ele tem a experiência dele com Deus, ele tem o relacionamento dele com Deus, só que ele faz isso como uma totalidade. Até aí, ok. Enquanto tá nele, tá tudo bem. Mas aí sabe o que acontece, Yang? Ele pega pessoas. Porque o narcisista, ele só é narcisista porque ele tem pessoas fracas de mente. O narcisista, ele só consegue ser narcisista porque ele pega pessoas que não conheceram ainda em si as suas identidades. E aí ele faz delas os seus escravos espirituais. Então é mais ou menos assim, você só come dessa comida espiritual porque eu te dou. Você só é esse potencial porque eu ativei. Você só pode ir até esse ponto porque é eu que permito. Você só pode ir aqui porque é eu que estou direcionando. É o narcisista espiritual que dentro de um comando de batalha espiritual de alto nível, nós vamos chamar de comando de Jezabel, das rainhas dos céus. Ah, mas espera aí, isso daí tá no Antigo Testamento, agora é a Nova Aliança. Tudo bem, meu amor, fica com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê. O importante é ter o nome escrito no livro da vida, entrar nas mansões celestiais, né? Sim. E a gente participar das bodas do Cordeiro. Mas a conquista de território e a tomada de governo é só para aqueles que entendem da cultura dos céus. Então, quando você começa a entender que Cristo não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei, então eu não invalido o Novo Testamento. Uau, não invalido. Não, eu não invalido. E é isso que está acontecendo. A geração da graça está invalidando a lei, só que a graça não invalidou a lei, ela cumpriu a lei. A graça não invalida a lei. Não invalida. Ela cumpre a lei. A graça não é para o mundo espiritual, a graça é para o mundo físico. E isso é muito interessante, Yang. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é regido por lei, não é por graça, porque ele já era graça, só que a graça não era manifesta. E precisou se manifestar como? Como sacrifício. Sim. Só que o sacrifício é graça? Não, o sacrifício é lei. Sacrifício é lei, meu Deus. Você está entendendo? Como que se torna graça? Para aquele que precisa desse favor imerecido. Então, quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem quebra a lei, o mundo espiritual ele vai vir com a promissória, ele vai vir com a procuração. Olha aqui, a sua criatura quebrou a lei. Porque o mundo espiritual não tem antiga aliança e nova aliança. O mundo espiritual não tem Antigo Testamento e Novo Testamento. O mundo espiritual é atemporal. Você está entendendo? Então, por isso que ele é o Cordeiro Imaculado que João vai destacar em Apocalipse. Que ele se apresenta entre os candelabros. Porque quando o mundo espiritual ele vem trazer essa promissória, essa procuração, dizendo a Ingrid, o Yang pecou e quebrou a lei, ele apresenta a marca do sacrifício e diz, eu já paguei. Aleluia. Aqui está o pagamento, o sangue vertido na cruz do Calvário. Então, se vocês querem o pagamento está aqui. E o sangue dele é o maior pagamento. Então, para o mundo espiritual, não tem graça. Tem lei aplicada, é o sangue dele. Então, a graça não é de graça. Ela teve um preço. Forte, né? A graça não é de graça, ela teve um preço. E justamente a questão da graça é o que a gente vê muitas igrejas, muitos cristãos até fazendo uso da graça como se, não, agora a graça resolve tudo. Mas até na graça tem a lei. Tem. Muda o contexto. Muda. Porque a gente aprende que até na graça tem a lei. Porque para você acessar a graça, você vai precisar reconhecer o senhorio dele. Boa. A graça não é para todos. É só para quem reconhece o seu governo e a sua paternidade. Ou... Você tá entendendo? Ou todo mundo é meu filho? Não. Eu tenho que reconhecer a filiação. Toda pessoa é filho de Deus? Não. Não? Não. Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo não é filho de Deus. Não é? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas, para se tornar filho de Deus, tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador
E assim o Filho vai fazer a ligação entre a humanidade se tornando por adoção ao Pai. Então é por Jesus. É por Jesus. É reconhecendo o Filho. É reconhecendo o Filho. Você tá entendendo? A irmandade. Cara, essa questão da irmandade é um ponto que a gente... por exemplo, nas igrejas hoje, eu posso dizer que a gente tem uma certa carência de irmandade, porque parece o lugar para se matar pessoas é na igreja, por incrível que pareça. Sim, porque Caim matou Abel. Sim. Né? Caim, ele tirou a vida do irmão porque ele invejou a benevolência e a gratificação que os céus trouxe para Abel. Só que o que Caim não sabia é que o sacrifício de Abel já tinha sido preparado no anonimato atrás dos bastidores. Caim é a tipificação de quem quer fazer na última hora de qualquer jeito e apresentar diante de Deus e ainda receber uma bonificação por isso. E aí, quando tem alguém construindo algo de sacrifício, já no anonimato, nos bastidores, quando recebe a evidência de Deus, quer matar. Quer matar. Só que aí tem uma chave. Por quê? O texto vai dizer, o Senhor pergunta para Caim, Caim, cadê o teu irmão Abel? Porque o sangue dele clama por justiça. O sangue dele clama. Está clamando o sangue dele. Clamando o quê? Justiça. Me matou, tirou a minha vida. Só que aí vem Cristo. Meu Deus. Os irmãos fariseus o sacrificaram. Os saduceus o mataram. Mas o sangue de Abel clama por justiça. Mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. O sangue de Abel está gritando e dizendo, eu quero justiça. Mas o sangue de Cristo está dizendo, eu quero misericórdia. Você está entendendo? Então isso é muito forte, porque Yang, a gente tem que entrar pelo caminho do sangue de Cristo. E isso é tão forte que dentro de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, eu orando ao Senhor, o Senhor disse assim para mim, Ingrid, eles me crucificaram, eles me feriram, eles me exporam à nudez, eles me envergonharam. E mesmo assim, eu na cruz, eu pedi para que o Pai o perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso daqui é muito forte, sabe por quê, Yang? É a gente trazer a mentalidade de Cristo e entender que aquilo que estão fazendo de mal conosco não é para nos prejudicar, mas é para nos impulsionar o propósito. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Na verdade, eles só cumpriram aquilo que o Senhor já tinha pré-determinado para mim. Como salvação, o sacrifício para o mundo. Então a gente precisa do Judas, porque se não tiver o Judas, não tem o cumprimento do propósito. A gente precisa dos hipócritas, porque se não tiver hipócrita, não tem tramóia, não tem mesa de fofoca. A gente precisa, sabe, daqueles que tramam contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Romanos vai falar que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável diante dele. E o sacrifício não é sacrifício por mim, é o sacrifício por outro. E muitas das vezes, Yang, a gente vai ser sacrifício para quem não nos valoriza. Às vezes a gente vai ser sacrifício para quem está com um punhal atrás das nossas costas. Às vezes a gente vai ser sacrifício para aquele que está tentando nos vender por 30 moedas. E isso daqui é muito forte, porque não é sobre nós, é sobre o que a gente carrega. E a gente carrega um estandarte dos céus. A gente carrega um estandarte espiritual. Você está entendendo? A humanidade não está mais falando sobre o mundo espiritual, mas Satanás e os seus demônios já foram sentenciados ao inferno. Só que eles querem levar o máximo possível de alma com eles, porque o diabo já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário, mas a única maneira dele continuar ferindo Cristo é tocando nos filhos. Meu Deus. É por isso que tem muito filho pródigo. É por isso que tem muita gente desviada na igreja. É por isso que tem muita gente afastada dos caminhos do Senhor. E o Espírito
clama com gemidos inexprimíveis para chamar essas pessoas de volta para casa paternal, para este lugar paternal. Por quê? Porque ele falou, olha, o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, mas ele vai ressuscitar e vai ajuntar novamente as ovelhas ao pasto, porque o que prende ovelha não é cerca, o que prende ovelha é pasto. O que prende ovelha não é dizer você tem que estar na minha igreja. O que prende a ovelha é o alimento, é o pasto verdejante, é as águas tranquilas. Eu posso falar, Yang? Eu vou falar porque eu estou sentindo Deus aqui. Sabe, tem pessoas que já saiu da posição de ovelha e o Senhor está chamando para ser discípulos. Inclusive, eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube, eu posso falar, né? Que eu falo, se você quer subir de nível, faça isso. O quê? Você entender que ele fala assim, ó, vinde a mim, vinde após mim e ide. Sim. Então, vinde a mim, vinde após mim e ide. Isso significa o quê? Que você vem como ovelha, você se torna discípulo e ele te envia como um apóstolo. Uau! Você vem como ovelha, você se torna discípulo e ele te envia como apóstolo. É por isso que essa questão do apostolado nada mais é do que o estabelecimento, a implantação da cultura do reino dos céus na terra. E você sabe qual é a cultura do reino? Qual é a cultura do reino? É serviço. Serviço. A cultura do reino é serviço. O maior no reino dos céus, sabe quem é, Yang? É quem serve. É o servo. É o servo. Ele falou assim, vocês estão vendo João Batista? Ele é o maior. E não tem ninguém maior do que ele. Só que Jesus vem agora. Ele disse, mas se você quiser ser maior no reino dos céus, seja o menor aqui na terra. Sirva. E sabe o que está acontecendo? A gente está olhando para a Bíblia e a gente está percebendo que algumas pessoas estão se perdendo porque quando elas começam a receber esse desenvolvimento e essa ativação profética, ministerial, dentro do chamado delas, elas acreditam que não precisam mais servir, mas elas têm que começar a ser servidas. Então, peraí, se eu recebi uma unção, se eu recebi uma habilitação, agora eu não devo mais estar nesse patamar. Mas espera aí, ele se fez escravo, lava pés. O escravo que lava pés, Yang, dentro de uma casa judaica, numa cultura judaica, é o escravo inútil. É o escravo que ele já passou pelos outros departamentos dentro da casa e não teve utilidade. Então coloca ele para lavar os pés. E aí Jesus falou assim, ele olhando e falando de maneira não verbal. É por isso que Pedro olha para ele e diz, Senhor, não faça tais coisas. Porque ele está falando assim, toalha enrolada e bacia com água é escravo inútil. Sim. É escravo que não tem nenhuma utilidade. O Senhor é rabi, o Senhor é mestre. Mas Jesus estava falando de maneira não verbal. Se vocês quiserem ser maior e fazer coisas maiores, vocês vão ter que se tornar inútil. Inútil. Tem que se fazer o menor. Você tem ideia do que é o próprio Deus se fazer menor, sabendo que Ele é maior? Então, quando eu me faço, eu não sou. Você está entendendo? Eu não sou. Meu Deus. Ele era inútil? Meu Deus. Não. Então, Yang, hoje as pessoas, elas estão decepcionadas com a igreja. Elas estão feridas com a instituição, né? A gente fala igreja por conta da instituição, uma maneira informal de dizer. Por conta disso. Você sabe que hoje, Yang, as pessoas não contam mais as suas lepras. As pessoas não contam mais as suas lepras. Não, elas não contam. Elas preferem pagar um terapeuta do que contar para um líder, do que contar para uma irmã do círculo de oração. Porque hoje ela está rasgando o coração dela, tirando a armadura dela de guerreiro, de guerreira, e dizendo eu tenho lepra, e está pedindo a ajuda em oração
rasgando o coração dela e está dizendo, olha, eu não quero permanecer dessa forma. Só que aí o que acontece? Daqui a pouco, no outro dia, ela entra no círculo de oração, tá todo mundo olhando estranho para ela. Tá todo mundo já tendo uma postura diferente, um olhar reparador, né? Uma sensação de repúdio. Mas por quê? Porque para quem ela pediu ajuda, falou, olha, vamos orar pela fulana de tal, porque ela está com tal problema. Peraí, se ela quisesse ajuda universal, ela tinha pedido para todo mundo. Só que tem pessoas que dizem, é por isso que eu não falo nada para ninguém, eu falo para Deus, está errado. A Bíblia vai dizer, apresentai-vos as suas necessidades aos santos. Sabe quem é santo? Quem é separado. Quem é escolhido por Deus. E eu vou falar uma coisa para você, Yang, tem gente separado, tem gente escolhido, tem gente de caráter, porque tem dentro das instituições, tem no meio evangélico gente que não tem caráter. Mas ainda tem 7.000 que não se dobrou, ainda tem 7.000 que não é vendido, ainda tem 7.000 que não é comprado, ainda tem 7.000 que tem essência, ainda tem 7.000 que tem integridade, ainda tem 7.000 que não se vende por presente, por bajulação, por elogio, mas sabe o que é, sabe aonde está e sabe para onde vai. E eu posso dar um recado aqui para quem está nos assistindo, os nossos telespectadores. Eu quero falar o seguinte para você: se levante, se cure, tome o seu posicionamento para curar outras pessoas. Porque hoje eu estou aqui, Yang, mas eu estou aqui porque eu não desisti do outro. Eu não desisti do outro. Eu tenho uma história cabulosa. Ai, tomara que minha amiga não ouça. Meu Deus. Eu posso contar? Vai. Qualquer coisa você corta, tá? Qualquer coisa você corta, tá? Vou contar. Tem um amigo que eu conheci, pastor maravilhoso. Você acredita que ele quase foi preso por ajudar alguém? Preso. Ai, meu Deus, falo? Ai, não sei se eu falo. Não, não vou dar muito detalhe, não. Ele foi quase preso. Você sabe o que a juíza falou para ele? Falou assim, ó, vou inventar um nome aqui fictício, tá? Por ética e preservação da identidade. Falou assim, Joaquim, independente da sentença que eu vou te dar aqui, eu posso te pedir uma coisa, e diante das testemunhas e das autoridades, a autoridade suprema, a juíza falando isso, eu posso te pedir uma única coisa, e eu quero que você me prometa. Ele falou assim, sim. Ela falou assim, você me promete que toda vez que você vê alguém caído, você vai levantar? Uau. Toda vez que você vê alguém necessitado, você vai ajudar? Ela falou assim, Joaquim, eu vou ficar de olho em você 3 anos. E se eu souber que você viu alguém caído e você não levantou, que você viu alguém necessitado e você não ajudou, eu vou mudar a sentença. Ela falou assim, hoje você está absorvido. Eu não te deixo e não te declaro culpado diante da situação, porque você errou tentando ajudar. E eu vou falar uma coisa para você, Yang. Tem gente aqui que deixou de ajudar pessoas. Parou de ser um bom samaritano. Só que você percebe que o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou. Você está entendendo? Mas o bom samaritano ajudou. Aquele homem que estava ferido, quase morto, no meio do caminho. Ele colocou vinho, ele colocou atadura, colocou em cima do cavalo, colocou hospedado numa estalagem e falou, e tudo que ele gastar, pode pôr na minha conta, porque quando eu voltar eu vou pagar. Eu estou falando aqui, Yang, quem está nos assistindo nessa entrevista, é de pessoas que estão dizendo, Senhor, eu estou cansado de ajudar. Eu não quero mais ajudar ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou na cruz do Calvário, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é esse nível de perdão. É você continuar ajudando. Às vezes você não vai ajudar a mesma pessoa, mas vão vir outras. E você tem que estender as mãos, porque o que... eu tô sentindo Deus aqui. Porque o que Deus colocou na sua mão não é sobre você, é sobre o reino. Meu Deus. Você tá entendendo? Foi 10 leprosos, Yang. 10 leprosos. Quando eles avistaram Jesus de longe, isso daqui é forte. Eles falaram, Jesus, o Senhor pode nos curar? Jesus olha para eles e disse, vão
e se apresentem ao sacerdote. O texto vai dizer, enquanto eles iam, eles foram curados. Existe cura, Yang, que só vai vir na nossa vida enquanto a gente for. Meu Deus. Se a gente ficar parado, não vai ter cura. Meu Deus, cara, tem curas que só virão enquanto a gente for, enquanto nós estivermos indo em movimento. Em movimento. Você está entendendo? Deixa eu aqui no meu canto, oh, aleluia. Deixa eu aqui no meu tempo, deixa eu aqui escondidinha que o Senhor vai me curar. Não. Existe lepras, existe machucaduras, existe traumas. Existem situações, existem vivências, experiências ruins que só vão ser curadas quando você se movimentar. Enquanto você está parado, não vai ter cura. Mas sobre uma palavra, vai e se apresente ao sacerdote. Só poderia se apresentar ao sacerdote quem já estava curado. Sim. Mas os caras creram na palavra, os caras acreditaram no que Jesus falou, e é o que está faltando às vezes em nós, Yang, acreditar na palavra daqueles a qual Deus coloca no nosso caminho, porque naquele dia, naquele almoço, quando você falou assim, maninha, faz isso daqui, faz dessa forma, faz dessa maneira, eu acreditei. Por quê? Porque você não é uma voz, você é um eco do céu na terra. Meu Deus. Você está entendendo? Você é o eco da voz de Deus na terra. Então existem pessoas que não serão vozes, mas serão o eco dos céus na terra, do som dos céus na terra. E qual é o som que nós estamos ecoando? Qual é o som que a gente está liberando? Qual é o som que a gente está entregando? Qual é o som que nós estamos escutando? Como nós estamos falando aqui. Sim. Tem Caim soltando sons de destruição sobre a nossa vida. São 10 que vão, os 10 são curados. Só que o texto vai dizer, e não é eu, que apenas um retorna para agradecê-lo. Sabe quem era, Yang? Um samaritano. Isso significa, Yang, que às vezes... Meu Deus. Quem vai valorizar é os de fora e não os de dentro. Eu vou pegar uma... Não. Anota! Às vezes quem vai nos ajudar são os de fora e não os de dentro. E quem vai valorizar é os de fora. Ele fez para os 10. Meu Deus do céu. Só um volta, o samaritano. O que não tinha promessa, o que não tinha aliança, o que não tinha paternidade, mas ele volta e reconhece o senhorio. Aleluia! A gratidão. Jesus, oh meu Deus, o que significa? Por que 10 e só um volta? Porque de 100%, às vezes só 10% vai ter resultado, mas não para de ajudar, não para de liberar a palavra por causa de 90% que não retornou. Aleluia! O céu nunca trabalhou com maioria, o céu sempre trabalhou com minoria. Yes.